Hello, everybody. How are you doing? I hope you're fine. Teacher Bianca here. And today we're going to study about the prepositions in, on, and at in English. Hoje nós vamos estudar sobre as temidas preposições in, on e at. Elas que causam tanta confusão. Teacher, nunca sei quando usar in, quando usar on, quando usar o at. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Trouxe aqui a explicação do contexto de uso de cada uma e muitos exemplos. Eu acho que os exemplos nos ajudam a entender o contexto e o uso, ok? Faça anotações, repita a pronúncia. Jamais faça uma aula de inglês em silêncio. Repetição para aprimorar a sua pronúncia em inglês. A primeira preposição que nós vamos estudar hoje é a preposition in, ok? Essas preposições, elas não podem ser muito traduzidas apenas pela tradução. Porque se você for olhar a tradução, praticamente todas são no, na, tá? Então, o segredo não é a tradução, o segredo é o uso, tá? Que você tem que memorizar. Então, o primeiro uso é a da preposição in. Nós usamos ela com meses do ano, sempre. In January, in February, in March, April, in May. Anos, em 2026, in 2026. Em 2025, in 2025. As estações do ano, no outono, na primavera, in summer, in autumn, in spring. Séculos, no século XX, no século XV e tal. E as partes do dia, de manhã, à tarde, à noite, né? Veja exemplos de cada um. O primeiro exemplo está com um ano, ó. I was born in 2010. Eu nasci em 2010. Então, was born quer dizer nasci, nasceu no singular. Eu nasci em 2010. She travels in July. Ela viaja em julho. Estou me referindo a um mês do ano. We study English in the morning. Nós estudamos inglês de manhã, período do dia. Se você só não vai usar para noite, porque o à noite é o at, lembra? At night. My grandparents were born in the 20th century. Lembra dos números ordinais, 20th. Então, os meus avós nasceram no século 20. Century quer dizer século, tá? Então, was born é o nasceu, nasci no singular. Nascerão no plural, no passado, é o verbo were born, ok? Então, os meus avós nasceram no século 20, in the 20th century. E nas estações do ano, né? Nós temos in winter, que é no inverno, in summer, no verão, in spring, na primavera, in fall ou autumn, que é no outono, tá? Então, você vai sempre usar aí, ó, para as estações do ano, tá? In winter, no inverno, in summer, no verão, in spring, na primavera, e no outono, in fall or autumn, ok? O in é usado para falar quando algo está dentro de um lugar fechado, de um espaço fechado. Então, pensa na bolsa, pensa no quarto, pensa no guarda-roupa, na gaveta, tá? É um local fechado, aí eu vou usar o in. Eu quero saber da localização. Onde que está minha caneta? Dentro da bolsa. Onde que está a roupa? Dentro da gaveta. Onde que está o caderno? Dentro da mochila. Então, eu quero indicar que alguma coisa está dentro de algum espaço fechado. The keys are in my bag. As chaves estão na minha bolsa, dentro da minha bolsa. She is in the kitchen. Ela está na cozinha, que é um espaço limitado. There are many students in the classroom. Tem muitos alunos na sala de aula. Em breve vamos aprender sobre esse there are. My clothes are in the closet. Então, minhas roupas estão no closet, no guarda-roupa, ok? O in fala de cidade, país, bairro, estado, continente, essa localização nesse contexto. Então, para falar da sua cidade, do seu estado, do seu país, você vai usar o in. In Brazil. I live in Brazil. She lives in London. Ela mora em Londres. They work in the city center. Eles trabalham no centro da cidade.
Então, ele vai se referir aí a esses contextos. Já o on, ele se refere a dias e datas específicos. Ah, mas você falou do mês. O mês é um conjunto de dias, por isso eu vou usar o in. Agora, quando eu estou falando de um dia específico, né, uma data, eu vou usar o on, ok? Por exemplo, no meu aniversário é um dia, então eu vou usar on my birthday, certo? Uma data aleatória, no dia 14 de abril de 2025, on April 14th, 2025. Dias, datas, on. Lembra dos dias da semana? On Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday. No fim de semana, on weekend, dias, ok? I play soccer on Saturday. Eu jogo futebol no sábado, dia. Her birthday is on May 12th. O aniversário dela é no dia 12 de maio. We have class on Monday morning. Nós temos aula na segunda de manhã. Ai, teacher, mas aqui tem um período do dia, mas o foco é o dia primeiro, ó. On Monday morning, ok? O in é para falar quando algo está dentro de algum ambiente fechado, ok? O on é para falar quando algo está sobre, em cima de alguma coisa. Lembra do famosíssimo The Book is on the Table? Essa é lei. Então, o livro está em cima, sobre a mesa, tendo contato com a mesa, tá? Olha só. The phone is on the table. O telefone está em cima da mesa, na mesa. There is a picture on the wall. Tem um quadro, né, uma foto aí na parede. Não está dentro da parede, está sobre a parede. On the wall. Your book is on the chair. O seu livro está na cadeira, em cima da cadeira. Se eu falo in, a pessoa imagina dentro da parede, dentro da cadeira, dentro da mesa. Fica estranho, tá? O on é usado para transportes públicos e meios de transporte grandes. Como assim grandes, teacher? Ó, grava um raciocínio assim. O meio de transporte que é pequeno, onde você só consegue ficar sentado, o carro, não dá para andar lá dentro, eu fico sentada. Então eu vou usar o in, ok? In the car. I am in the car, eu estou no carro. Agora, o meio de transporte que eu consigo levantar e andar tem espaço. Eu consigo andar no ônibus, eu consigo andar no avião, eu consigo andar no trem, no metrô. Então, eu vou usar o on, ok? She's on the bus. Dá para andar lá, ficar em pé e transitar? On. Não, só dá para ficar sentado aqui. In. Então, she's on the bus, ela está no ônibus. They are on the train, eles estão no trem. We met on the plane, nós nos encontramos no avião, ok? Agora o carro, in, veja aí, he is in the car, ele está no carro, ok? O on, gente, poucas pessoas se lembram desse detalhe, mas ele é muito importante. O on é usado para falar de tudo que é tecnológico, aparelhos, internet, plataformas, enfim, tudo que envolve a tecnologia, nós usamos o on. Então, você vai falar de internet, rede social, tela, aparelhos que estão ligados, plataforma, site, aplicativo, enfim, você vai pensar no on nesse contexto. Por exemplo, I see videos on YouTube. Eu vejo vídeos no YouTube, aplicativo, plataforma. She is on Instagram. Ela está no Instagram, rede social. We talk on WhatsApp every day. I find it on the internet. Eu acho isso na internet, no Google, on Google. She studies English on her computer. É um aparelho, o computador. Ela estuda inglês no computador dela, on the phone, no celular. I read books on my tablet. Eu leio livros no meu tablet. He posts photos on Facebook. Ele posta fotos no Facebook, ok? Então, tudo que é virtual, eletrônico, tudo que tem a tecnologia, você vai pensar no on, ok? E o at, teacher, o at é fácil, você vai pensar nas horas, horários. Eu acordo às 7, eu acordo às 8, eu durmo às 10. Sobre as horas, eu sempre falo sobre isso com os alunos, porque nós ignoramos esse at no português.
Nas horas, quando ele acompanha as horas, ele vem com a tradução de às, né? Eu acordo às 7, eu durmo às 10. E no português nós ignoramos o uso disso aí. A gente dificilmente lembra desse às. A gente fala, eu acordo 7, eu durmo 10, eu almoço meio-dia. Mas tá errado, eu acordo às 7, eu durmo às 10, eu almoço ao meio-dia. Então eu preciso desse et antes das horas. E do as no português também, né? The class starts at 8. A aula começa às 8. I wake up at 6:30. Eu acordo às 6:30. Let's meet at noon. Vamos nos encontrar ao meio-dia, ok? Agora, o at, ele é para falar de lugares, pontos específicos. Não interessa se você está dentro do lugar, se é um lugar fechado. É um ponto, eu só quero especificar o local. Então, por isso que ele é muito usado para os lugares da cidade. Porque eu falo assim, eu faço compra no shopping. Eu faço compra no shopping. Beleza, você pode fazer compra no mercado, no supermercado, mas você faz no shopping. Você está especificando a opção. Essa é a função do et. Por isso que para os meios, para os estabelecimentos da cidade, os lugares da cidade, você vai dar preferência para usar o et. Agora, eu tô te procurando. Cadê você? Eu não tô te achando, tô no telefone fulano. Cadê você? A gente precisa se encontrar. Ah, eu tô aqui dentro do shopping. Aí sim, você vai usar o in. Olha o contexto. Mas só especificando, a gente chegou no aeroporto. Não precisa falar que eu cheguei dentro, fica redundante. Você vai usar o at. She is at school. Ela tá na escola. Ela poderia estar em vários lugares da cidade. Na padaria, no supermercado, no banco, no curso. Ela tá na escola. Vai só especificar o ponto da cidade em que ela está. I am at home. Eu estou em casa. They are at the supermarket. Eles estão no supermercado. We arrived at the airport. Nós chegamos no aeroporto. Só especifiquei aonde a gente está em cada frase. Eventos, né? Para a gente falar de evento, show, um concerto, uma festa, né? A gente vai usar o at também. He is at the party. We met at the concert. Então, ele está na festa, nós nos encontramos, nos conhecemos no concerto. She laughed a lot at the show. Ela riu muito no show. Então, aqui está falando de eventos no geral. Vamos revisar, então. When é para meses, anos, períodos do dia, quando algo está dentro de algum local. E cidade, país, estado. On, para falar de dias, datas específicos, ou sobre alguma superfície, e também não está aqui, mas tudo que é tecnológico, né? Eletrônico. E o at vai falar das horas e vai ser usado para especificar lugares. Uma curiosidade que eu vou colocar aqui, além do que está na matéria, que é interessante você anotar, é para falar de feriados, tá? Teacher, feriados são dias, então eu vou usar o on? Não. Se você for falar no dia do Natal, beleza, você vai dizer on Christmas Day, porque você usou a palavra day. No dia da Páscoa, ótimo, on Easter Day. Agora, eu quero só especificar o feriado, sem falar que vai ser no dia. Na Páscoa, no Natal, você vai usar apenas o at. Então, no Natal, at Christmas. Na Páscoa, at Easter. E assim com todos os outros feriados, tá? Se você vai falar a palavra dia, vai aparecer o day, você vai colocar o on. Se não, você vai falar só o nome do feriado, você vai usar o at, tá? Vamos fazer alguns exercícios onde a gente vai fixar melhor essas explicações, ok? Faça junto comigo. O primeiro. Sorry. My birthday is June. Meu aniversário é em junho. Estou falando do mês, então eu vou usar o in. My birthday is in June. The keys are on the table. As chaves estão em cima da mesa. We study English in the morning. Nós estudamos inglês de manhã, pela manhã, período do dia. Horas. She wakes up at 7. Cidade, país, estado. In. We live. I live. She lives in. Ok? In Brazil. They are
school now. Estou especificando o ponto da cidade que eles estão. Na escola. Então, they are at school now. The cat is the box. The box é caixa. A caixa. O gato está na caixa, dentro dela. In the box. We have class on Monday, porque é um dia da semana. Nós temos aula na segunda. He is the bus. Ele está no ônibus. Você consegue andar no ônibus. Por isso, on the bus. The picture is on the wall. O quadro, a foto está na parede, sobre ela, ok? Aqui tem algumas frases, nós vamos escolher a melhor alternativa. Qual é a melhor preposição? I study English at night. Teacher, mas os períodos do dia eu uso in. In the morning, in the afternoon, in the evening. O at night é diferente, tá? Eu uso in the morning, de manhã, in the afternoon, à tarde, ao anoitecer, in the evening, e o at night, ele é o único diferentão aqui nesse caso, tá bom? Então, eu estudo inglês à noite, sempre será I study English at night. Os livros estão na mochila, backpack, estão dentro da mochila. The books are in the backpack. She arrives 9. Ela chega às 9, horário. She arrives at 9. We travel December. Nós viajamos em dezembro, mês do ano. We travel in December. O cachorro está no sofá. Ele está sobre o sofá, né? The dog is on the sofa. Agora a gente vai traduzir algumas frases. Vamos lá. Eu moro no Brasil. I live in Brazil. Em inglês é com Z, tá? I live in Brazil. O celular está na mesa, em cima dela, certo? Então, você pode falar aqui, ó, the phone or the cell phone is, que é o está, on the table, ok? Is on the table. Nós estudamos à noite. We study at night. Ou, se você quiser usar o in the evening, também é uma opção. Ela chega às 8 horas, tá? No presente, a gente vai pôr o S, porque ela, lembra? She arrives at 8. Aqui não tá falando se é da manhã, se é da noite, então. She arrives at 8. Eles estão na escola, verbo to be. Você vai usar o are, né? Vamos falar então. They are at school. Tô falando do lugar da cidade que eles se encontram. Meu aniversário é em julho. My birthday is in July. Por que in? Não tá falando de aniversário. Tô falando do mês que é o meu aniversário, não o dia, o mês, por isso, in. My birthday is in July, certo? O gato está na caixa, dentro da caixa. So, the cat is in the box. E se for, mas teacher, ele pode estar em cima da caixa. Então, você vai falar, o gato está em cima da caixa. Outra tradução, aí você usaria o on, ok? Temos aula na terça-feira. Nós temos. Eu preciso pôr o sujeito aqui. We have class on Tuesday. No inglês, não existe isso de sujeito oculto. No português, nós entendemos, temos. Mas em inglês, eu preciso do nós temos. We have class on Tuesday, certo? Vamos corrigir os errinhos aqui, ó. Toda frase tem um erro relacionado às preposições. I wake up in 6. Para as horas, usamos o at. I wake up at 6. Repete a pronúncia. The keys are at the bag. As chaves estão na bolsa, dentro da bolsa. In the bag. We have class in Monday. Dia da semana. On Monday. Nós temos aula na segunda. She lives in Brazil. Lembra do made in China, feito na China? Pronto. Na China, país, cidade, estado, continente, usa o in. In Brazil, in China, em Rio de Janeiro. The phone is em cima da mesa, não dentro da mesa. On the table. The phone is on the table. Agora, algumas expressões importantes que são usadas com as preposições. Veja só, os períodos do dia. Então, ó, in the morning, in the afternoon, in the evening. Os anos, lembre de colocar ele sempre in 2026. Os meses, in January. É necessário lembrar disso aqui.
Com on, dias, não se esqueça, tem que ter o on. On Monday, on Sunday, no fim de semana, vou acrescentar aqui, ó, on weekend, tá? Nas férias, as férias são dias, olha ela aqui, on vacation, on the wall, na parede, on the table, no feriado, on holiday, ou on the holiday também pode ser. Wet, at night, em casa, at home, grava, em casa, at home. At school, no trabalho, você não vai falar in work, at work. E para os horários também. O em casa e o no trabalho as pessoas erram mais, falam in house, né? Em casa é at home e no trabalho at work, ok? Então é muito contextual, depende aí do contexto, não tem muita escapatória da decoreba, né? Infelizmente, as preposições exigem que você decore os usos de cada uma, eu sei que é chato, que é muita coisa, mas com os exemplos tudo faz mais sentido. Espero que tenha ficado claro, que você tenha conseguido fazer as anotações e que você tenha entendido a diferença de uso de cada um. Você pode criar frases, né? Eu vou criar 5 frases diferentes com in, 5 frases básicas com on, 5 com at. Isso vai te ajudar a memorizar o contexto, a criar frases melhores e a entender a diferença entre eles, ok? Vocês receberão esse material, faça anotações, copia, gente. Eu sei que às vezes anotar, copiar dá preguiça, né? Mas isso nos ajuda a memorizar tanto, porque você repete aquela informação. O seu cérebro te ajuda a escrever aquela informação. Ao escrever, você lê. Então, automaticamente, você está estudando em dobro. É algo que me ajudava muito a memorizar vocabulário, memorizar as palavras em inglês, era a escrita. Eu sempre escrevia em inglês e português e formava uma frase com cada palavra. Porque não adianta eu saber a tradução de today, que é hoje, mas não saber usar o today numa frase, né? Não adianta eu saber que weekend é fim de semana, mas não saber formar uma frase, lembrando que no fim de semana eu preciso colocar o on weekend, seria inútil. Então, não é aprender palavras soltas, é incluir essas palavras no que você já aprendeu. Eu já aprendi sobre o simple present, teacher, o presente simples, que é sobre rotina, o dia a dia, tem aquelas regras do do does, do s. Então, forma frases nesse tempo verbal. Aprendi que os verbos to be são am, is, you are. Forma frase com os verbos to be. Isso vai fazer você fixar muito melhor e ganhar mais confiança nos conteúdos, ok? Existem muitas pessoas que conhecem várias palavras, têm um conhecimento de muitas palavras, mas não conseguem casá-las, né? Formar frases com elas. E para falar, eu preciso formar frases, escutar, eu escuto pessoas formando frases ao conversar. Então, tendo essa base de vocabulário bem trabalhada por meio das frases, você consegue ter um melhor desenvolvimento, ok? É isso, guys. Espero que tenham gostado da aula. Assistam bastante vídeo no YouTube e pratiquem sempre. That's it. Bye bye. See you next time.